Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre o lactato. Se você ainda acha que o ácido lático é o causador de todos os seus problemas no esporte, fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar consciência. Pois é, apesar de muita gente achar isso e ainda dar isso em aulas, em vídeos aí na internet, esse conceito tá errado, já tem que dar uma atualizada aí, pelo menos de 20 anos, tá? Então vamos começar aqui para vocês entenderem. Da onde que surgiu tudo isso? O lactato foi descoberto na fermentação do leite, tá? Então, por isso que ele chama ácido lático, tá? E fermentação a gente sabe que é um processo que acontece sem oxigênio. Daí já deixa isso aí guardadinho ali que a gente vai entender mais para frente. Com o tempo descobriram que existia isso no músculo de animais de caça. Depois foram descobrindo que tinha no sangue de seres humanos doentes e tal. Até que ali por volta de 1900, eles já sabiam que existia o glicogênio, então o que a gente fazia, a gente guardava um carboidrato no nosso músculo. E o Meyerhoff, que foi um pesquisador bem importante, inclusive prêmio Nobel, ele resolveu fazer um experimento com uma perna de sapo num ambiente sem oxigênio e ele estimulava essa perna para ela ter contrações até a fadiga. E ele percebeu que conforme isso ia acontecendo, o lactato ia aumentando nesse tecido. Então, ele percebeu que tinha essa relação. Então, isso aí foi em 1930, tá? E interessante também que depois que ele colocava oxigênio de volta ali nesse tecido, desapareceu o lactato. Então, fazia todo sentido para essa ciência da época pensar que o lactato acontecia por um aumento da intensidade das contrações musculares até um ponto que esse metabolismo se tornava anaeróbico e começava a acumular lactato até a gente ter a fadiga por causa desse lactato. Tá? Isso foi o que a gente aprendeu, isso foi o que eles sabiam nessa época, 1930. Mais para frente, em 1964, se eu não me engano, o professor Wasserman, que é o pai do nosso teste de VO2 moderno, da interpretação das curvas e dos gráficos para a gente descobrir os limiares, tudo, cunhou o termo limiar anaeróbico. Por quê? Ele achava que a partir de uma determinada intensidade de atividade física, a gente passaria a não entregar tanto oxigênio lá nos nossos tecidos. Por causa dessa falta de oxigênio, a gente ia virar a chavinha do nosso metabolismo aeróbico para o anaeróbico e aí a gente ia começar a acumular lactato, tá? Então, o segundo limiar, que a gente chama, é o limiar anaeróbico, onde esse ponto que começa a ter esse acúmulo de lactato. Beleza. Então, isso a gente sabia, desde 1964, todo mundo aprendeu assim, na minha faculdade eu aprendi assim, tem aula que ensina assim até hoje. Eu fiz uma pesquisa aqui no Copilot, aqui, que é a minha inteligência artificial do computador, e ela me falou mais ou menos isso também, tá? Disse que é por causa da falta de oxigênio, inclusive fiz essa pergunta, mas realmente é pela falta de oxigênio? Ela disse que sim, tá? Pois bem, quando a gente foi avançando com a tecnologia e com a ciência, lá por volta de 1989, 90, um pesquisador bem importante chamado George Brooks criou uma outra hipótese, tá? E essa hipótese dele, na verdade, é o que é aceito hoje. Então, vamos falar um pouquinho aqui do metabolismo do carboidrato, que é assim que acontece. O que que a gente aprendeu? A molécula de glicose tem 6 carbonos. Mas para entrar lá na nossa mitocôndria, a gente precisa quebrar ela em 3 e 3, tá? Então a gente quebra ela em duas moléculas menores. Isso são várias etapas, tá, gente? E daí essa molécula vai entrar na mitocôndria e vai sofrer o processo de oxidação, que é a parte aeróbica, e vai formar um monte de ATP. Mas essas duas moléculas menores a gente chama de piruvato. Então, acreditava-se que na presença de oxigênio, a gente fazia a glicólise, fazia os dois piruvatos, e aí depois a gente mandava esse piruvato para a nossa mitocôndria e lá ele ia ser oxidado. Se tivesse faltando oxigênio, a gente ia transformar esse piruvato em lactato para tentar aliviar o sistema. Então, era da partir daí, a gente não está conseguindo fazer ela de maneira oxidativa, com aeróbica, né, com oxigênio, então começa a acumular o lactato e a gente vai entrar em fadiga. Isso era o que a gente sabia até, sei lá, 1990, tá?
Mas aí o que a gente descobriu é o seguinte, na verdade, sempre que a gente vai quebrar essa glicose, isso vai acontecer de maneira anaeróbica. Então, se você estiver fazendo nada, mas se estiver usando glicose como forma de energia, tem que quebrar ela em duas menores, porque isso vai, para entrar na mitocôndria, tem que ser menor. Então, não vai ter jeito. Isso vai acontecer de qualquer forma. Mas o que a gente descobriu é que sempre existe a formação de lactato. Inclusive, a gente forma mais lactato do que piruvato. Então, em repouso, você vai medir aqui, fura o dedo, tem lactato aqui, tá? 1,2 ali. O cara mais treinado, às vezes um pouco menos, 0,8, mas vai ter lactato. Então, sempre que a gente vai usar glicose, a gente produz lactato. E aí, o que a gente sabe? Já falei isso aqui num vídeo de domínio de intensidade, vou deixar aqui, mas é sobre o recrutamento de fibras. Quando a gente começa a aumentar a atividade física, a gente começa a recrutar mais fibras tipo 2, lembra? Estamos usando a fibra tipo 1, que é a que não fadiga, é muito aeróbica, e ela está usando gordura, carboidrato. Aumentamos a intensidade, a gente chama as fibras tipo 2, tipo 2A e 2X. Essas fibras têm menos mitocôndria. E elas são mais glicolíticas. O que é isso? Elas dependem mais do carboidrato, tá? Então, por isso, quando a gente vai aumentando a intensidade, nosso exercício vai ficando mais dependente de carboidrato. E aí, se a gente está usando mais carboidrato, a gente vai ter mais formação de lactato. Mas, se a gente for acompanhando a curva de lactato, a gente vê que o lactato não sobe. No começo ele fica bem baixo. Às vezes, até quando a gente começa a atividade física, ele cai um pouquinho. Então, tá 1,2, vai para 0,8, ele se mantém assim por um bom tempo. Depois a gente passa do nosso primeiro limiar, que é o primeiro aumento de lactato, mas se a gente ficar nessa intensidade, ele fica estável. Inclusive, existe o termo máxima fase de lactato estável. Então, ele está alto, mas está estável, não está aumentando mais exponencialmente. E por que isso? E aí entra o George Brooks. O George Brooks criou a teoria de que esse lactato é exportado para outras células. Se chama lactate shuttle, essa hipótese que hoje está praticamente comprovada, ela é bem aceita, tá? Então, a gente vê que o lactato está aumentando, a célula tipo 2 que está produzindo mais lactato vai mandar esse lactato para a célula do lado, que é a célula tipo 1, o músculo tipo 1. E essa fibra vai usar esse lactato de maneira aeróbica, vai botar ele lá dentro da mitocôndria e fazer energia. Então é isso que está acontecendo. Ele está mandando lactato para as outras células e elas estão utilizando. Conforme a gente vai aumentando mais essa produção, esse lactato começa a ser exportado para o sangue. E é aí que a gente vê o primeiro aumento lá de lactato que a gente está medindo no sangue, né? E ele é mandado para o sangue por quê? Porque ele vai para o nosso fígado. Lá no nosso fígado ele pode se transformar em glicose de novo. Então a gente pode usar o ciclo de Cori para aumentar a nossa glicemia, por exemplo. Então ele chega lá lactato, ele junta dois lactatos, forma uma glicose de novo e manda para a corrente sanguínea, a gente tem nosso açúcar no sangue, tá legal. Mas o lactato pode ser usado como fonte de energia mesmo no nosso cérebro, em outros músculos que não estão praticando atividade física em si, estão só ativos. Nos músculos inspiratórios, músculo da respiração, usam muito lactato. E o nosso coração também, tá? Além disso, nosso cérebro. O cérebro, a gente descobriu antigamente, acreditava que ele usava só glicose como fonte de energia, hoje a gente sabe que ele usa bastante lactato, inclusive. Tem até uns trabalhos que mostram que se a gente fizer atividade física antes de atividades acadêmicas, a gente pode aprender mais, o nível de retenção é maior por causa do uso de lactato, tá? Além disso, acredita-se que ele tem um papel de sinalização, como um hormônio mesmo. Então, ele vai sinalizar para as outras células que a gente precisa ter adaptação. Um dos grandes sinais que a gente tem no exercício físico é o aumento da produção de mitocôndria. Então, a biogênese mitocondrial, ele é um dos estimulantes disso. Então, tem várias coisas boas. Vocês já viram que ele não é maldoso, tá? Então, isso está acontecendo, tá, gente? Na verdade, quando a gente vê o acúmulo de lactato, o que acontece? A gente está fazendo atividade física e esse lactato está sendo exportado e todas as células que conseguirem vão utilizar lactato. Mas a partir de um momento que a intensidade é tão grande, tem muitas fibras tipo 2 sendo ativas e produzindo ainda mais lactato, a gente começa a não conseguir reutilizar tudo e aí a gente vai tendo esse acúmulo. Então, na verdade, quando a gente está muita intensidade, o acúmulo é grande porque a gente não consegue reutilizar, tá? E essa reutilização é interessante porque quando a gente tem um lactato muito aumentado,
nossas células acabam preferindo usar lactato, tá? Isso tem uma conversa de mais ou menos 3 horas do Peter Attia com o George Brooks, tá no podcast dele. Eu vou deixar no link aqui na descrição. Quem tiver for nerd aí, quiser entender um pouquinho mais sobre tudo que o lactato tem de bom aí, dá para ouvir essa conversa. Mas ele é um preferencial, ou seja, a gente começa a não utilizar mais gordura, porque a preferência é usar o lactato. E a gente vê bem isso, né? Quando a gente aumenta muito a intensidade, a gente consegue medir isso no FatMax, por exemplo, que quanto maior a intensidade, mais dependente a gente está de carboidrato. Então, em altas intensidades, basicamente, a gente usa só carboidrato como fonte de energia, e esse carboidrato é principalmente utilizado como lactato, tá? Ele entra lá na mitocôndria e vai ser oxidado. Isso é até meio lógico da gente pensar. Imagina que eu ia quebrar uma molécula que tem 6 carbonos de glicose, formar 3 e 3, mas depois eu jogar isso aqui fora. O lactato ia ser jogado fora. Ele está cheio de energia, porque a energia que a gente usa está na quebra dessas ligações entre o carbono. Então, se eu tenho 3 carbonos, eu ainda tenho que tirar muito ATP daí, tá? E uma outra coisa interessante que eu acho legal para a gente falar aqui, quando a gente faz a glicólise, a gente usa uma molécula chamada NAD, NAD+, e ela vai se ligar a um íon H+, que é ácido, lembra? E vai formar o NADH, tá? Isso para formar o piruvato. Só que para a gente continuar essa atividade, essa quebra de glicose, a gente precisa reformar NAD+, precisa ter NAD+, e ele não é infinito. Então, se a gente não formasse lactato, a gente ia chegar a um momento que não ia ter mais NADH para a gente continuar a glicólise, e ela ia parar. Mas, natureza é maravilhosa, fisiologia é incrível. Quando a gente transforma o piruvato em lactato, a gente faz a ressíntese desse NAD+. Então, volta a ter NAD+, que vai ser utilizado. Então, na verdade, a gente descobriu uma maneira de conseguir manter uma atividade de alta intensidade, porque a gente vai fazer o piruvato, vai fazer o lactato, ressíntese do NAD, que vai atuar lá na glicólise, e esse lactato vai ser exportado para ser usado em outras células, para todo mundo poder ajudar nesse metabolismo. Essa é uma maneira da gente conseguir continuar fazendo glicólise, tá? Então, resumão aqui, eu vou falar para vocês. Ó, primeira coisa, não se fala mais ácido lático, tá? Lactato, porque ácido lático seria ele ligado ao H+, mas no pH sanguíneo lá da nossa célula, tudo, quando ele é formado, ele já é dissociado em lactato e o íon H+, tá? Então ele não vai ser chamado de ácido lático. Primeira coisa. Segunda coisa é que ele não é o causador de fadiga. Tem vários estudos mostrando, talvez ele possa diminuir a contração, a força da contração muscular, mas isso é controverso. Alguns estudos mostram que diminui, outros mostram que pode até aumentar. Então, não se comprovou nada em relação a isso. Não é ele que causa dor, tá, gente? A gente tem formação de ácido de lactato o tempo inteiro. Talvez a dor esteja muito mais relacionada aos íons H+, porque conforme a gente vai aumentando a intensidade, a gente vai aumentando a acidose. Então, mais formação de íon H+, isso pode estar relacionado à dor. Talvez seja isso. E a fadiga é uma coisa multifatorial, tá? A gente não consegue determinar hoje, com a ciência que a gente tem, o que realmente causa fadiga. Se é baixos níveis de glicogênio, se é uma acidose muito alta, se é o governador central aqui, nosso cérebro, que fala para parar. Então, é multifatorial. Essas coisas contribuem para a fadiga, mas com certeza não são elas que causam fadiga, tá? Então, eu acho que é legal, assim, tem muito isso, e é normal, as pessoas aprenderam assim e elas continuam falando assim, mas isso tem que ser atualizado, então hoje não se fala mais essas coisas. Na verdade, o lactato é um grande amigo, ele que mantém a gente fazendo atividade física, ele é uma fonte de energia, ele é um sinalizador para a gente ter melhora do nosso corpo, adaptações que vão melhorar nossos estímulos, nossos treinos. Então, o lactato é bonzinho. Se você ouviu alguém falando ao contrário, mande esse vídeo para ele. E se você curtiu, dá um joinha, segue a gente no canal. Eu vou trazer sempre atualizações como essa. Geralmente, coisas
mais simples, essa aqui foi um pouco complicada, mas é porque o assunto é difícil mesmo, tá? Tentei traduzir do melhor jeito possível. Se você curtiu, acompanha a gente aí no canal. E sempre treinem com ciência. Valeu!